Esse é o novo Inspiron 13 5000 da Dell, um notebook ultra fino que traz para o segmento de custo-benefício muitas das features do XPS 13, que é o topo de linha da marca. Com a intenção de ser um notebook compacto e potente, ele pode se tornar uma boa opção para produtividade se tiver uma bateria legal, mas precisa, claro, passar nos nossos testes para saber se realmente vale a pena. Então, vamos lá com os detalhes. E claro, se você gostar dele, tem links na descrição de onde comprar. Outra dica legal é usar o nosso grupo de ofertas, que também está aqui embaixo, e o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão de browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas. Também está na descrição e bora pro review. De cara, o Inspiron 5320 se parece bastante com a geração anterior, trazendo um corpo de alumínio, espessura fina e bom acabamento. O destaque da marca Dell de metal polido na tampa chama a atenção, e como não poderia ser diferente, é quase que inevitável não perceber uma semelhança dele com os MacBooks da Apple. O corpo parece estar menor, principalmente ao abrir o notebook, e ver esse teclado que vai de uma borda a outra, sem ter nenhum espaço para descansar a mão na lateral, ou mesmo saídas de som. Essas ficaram na parte de baixo do notebook, impulsionadas para frente graças à curvatura da carcaça. É como se a Dell usasse os pés de borracha para impedir que o som ficasse abafado, ao mesmo tempo que impede ele de correr livre em 360 graus. A potência dessas saídas é forte, e se você tiver sem nenhuma caixa de som em casa, eu acho que ela vai suprir bem a sua necessidade, caso não tenha muito barulho em volta. Deixa eu até te mostrar. Voltando a falar de hardware, vamos passar para o teclado. Eu curti muito escrever com o Inspiron 5000, pois a resposta do toque é boa. Não há muita resistência e nem falta de retorno tátil, fica na medida. Eu vi algumas pessoas reclamando que ele é barulhento, mas na boa, pra mim tá ok, tá? A menos que você escreva martelando as teclas, daí sim ele faz barulho. Um ponto que eu preciso só destacar é a flexibilidade do top case. Ela afunda um pouco enquanto você está escrevendo. Talvez isso não te incomode, mas me incomodou. O padrão é ABNT2 com todas as teclas que costumamos usar aqui no Brasil, o que facilitou o uso para produzir esse vídeo aqui. O único problema que eu posso falar é o posicionamento do botão de energia, que também conta com um sensor de digitais. Ele tem o mesmo formato das teclas de função e eu o confundi com o botão delete várias vezes. E olha, apesar de não ter perdido nada do que eu estava fazendo, era realmente frustrante ver a tela apagando enquanto eu só queria deletar alguma coisa. Eu sempre fiz ao contrário, tá? Eu acabava apertando o botão de desligar na hora que eu queria deletar. Sobre as laterais do Inspiron, além de finas, elas trazem duas conexões Thunderbolt 4, com Power Delivery e DisplayPort, além de uma saída HDMI convencional 1.4. Do outro lado, podemos ver apenas uma porta USB 3.2 de primeira geração, que é do tipo A, que é retrátil. Parece muito com a conexão de internet que temos em outras máquinas, mas é USB. Além disso, temos a conexão de 3.5mm híbrida, podendo ser tanto para microfone como para áudio. Uma mudança nessa geração, além do posicionamento do teclado com relação ao corpo, foi o apoio de borracha que fica na tampa, para dar aquela leve angulação para o notebook enquanto estamos usando. Agora ela é chapada, com as pontas arredondadas e feita de um material reciclado. Eu achei que ficou bem mais agradável junto com o resto do notebook. A versão anterior tinha uma aparência um pouco mal acabada e destoava do resto da construção. Agora, se olharmos para a parte da tela, o notebook traz configurações legais. Ele tem um painel Full HD Plus de 13.3 polegadas, com proporção 16:10, ou seja, ele vai exibir as barrinhas ao rodar vídeos de 16:9. As bordas ficaram bem mais finas, mas o plástico quebra um pouco daquela sensação de equipamento premium. Na região da câmera temos uma lente Full HD, isso daí é extremamente importante. A qualidade está acima da média, já que muitos concorrentes ainda trazem sensor apenas HD ou com qualidade até inferior. Ela vai servir para suas reuniões e vai ser suficiente para se comunicar. Deixa eu até dar um exemplo para você. E aí galera, eu não apareço muito nos vídeos, mas se você escuta podcast, talvez tenha ouvido a minha voz. Aliás, já escutou o podcast do Escolha Segura hoje? Se não, o link deve estar aqui embaixo. Afinal, sou eu que estou editando. Ah, e para os fascinados em proteção, temos uma boa adição. Chega de fita preta no notebook para tampar a câmera, pois agora ela traz essa proteção física em um acessório bastante discreto. Agora vamos passar para a qualidade do display.
A Dell promete 300 nits de brilho, mas nós alcançamos 350, o que é suficiente para um ambiente interno, mas sem iluminação direta muito forte. O contraste dessa tela pode variar entre 750:1 e 1300:1, dependendo do brilho mínimo e máximo. Se você precisa fazer trabalhos de edição de imagem ou algo relacionado, precisa saber também que essa tela tem uma cobertura sRGB de 98% e DCI-P3 de 75%. No geral, essas configurações são boas e batem de frente com alguns outros concorrentes de mesma faixa de preço. Essa é uma tela com acabamento fosco, que torna confortável para ser usada para escrever, mas eu não gosto tanto assim para usar para imagem e vídeo. Eu gosto realmente de telas que são um pouco mais brilhantes para isso. No fim, não é um computador para profissionais de design, mas já consegue puxar alguma coisinha ali um pouco melhor do que a média. E antes da gente continuar com o resto, com processamento e tudo mais, eu só queria pedir para vocês se inscreverem por aqui e entrarem lá no grupo de ofertas se vocês estão procurando por isso. Então, clica aqui embaixo, ativa o sininho, dá uma olhada na descrição e deixa eu continuar. O próximo passo, então, como eu falei, é passar para o processamento. Esse notebook aqui tem uma configuração boa para uso comum, e ele pode até arriscar uma coisa ou outra mais pesada. Seu processador é o Intel Core i7 de 12ª geração, o 1260p, que tem 12 núcleos. O que acompanha esse processador são 16 GB de RAM e 512 de SSD. Até para você entender, essa nova linha de processadores ganhou uma categoria nova. Os de série H são voltados para games e processos gráficos. Os de série U são para eficiência energética e uso em PCs mais básicos. E essa nova categoria P, ela fica entre os dois, é para o uso de Ultrabooks Premium. Mas não, esse P do chip não é Premium, é de performance. Ele tem um TDP de 28 watts, um gasto energético, quase metade do TDP da série H e praticamente o dobro de modelos de série U, então ele é uma série intermediária. Com isso, o desempenho da CPU é realmente bom, mas eu decidi testar um pouco mais da GPU, que apesar de ser integrada e um pouco mais modesta, ainda consegue rodar alguns títulos. Eu, por exemplo, me arrisquei, testei o Valorant e o Fortnite, para ver se rolava uma experiência boa em jogos, para sei lá, trabalhou de dia, descansa jogando. No Valorant, eu consegui deixar tudo no baixo para alcançar 120 frames por segundo. No Fortnite, mesmo diminuindo tudo, inclusive a resolução, o máximo que eu consegui rodar foi em 25 frames. Ou seja, ele consegue até rodar os jogos, mas não entrega a experiência ideal para você se divertir de verdade. Vai rolar aí um estresse por conta das travadas, além da máquina esquentar um pouco mais. Eu também renderizei um projeto em 4K no Premiere Pro de 1 minuto e ele levou cerca de 2 minutos para entregar esse resultado. Agora, para a galera que quer números um pouco mais científicos, os cálculos ali precisos, eu posso te passar os benchmarks. Olha lá, no 3D Mark a pontuação foi de 1.895 pontos, uma ótima pontuação. No Cinebench, o 1260p bateu 7.834 pontos no multicore e 1.596 no single core, mostrando que ele dá conta de tarefas mais pesadas caso necessário, mas não é o recomendado. Agora, o que me deixou chateado mesmo foi o teste de velocidade do SSD. Eu vi vários testes gringos batendo leitura e escrita com praticamente a mesma velocidade. Já no nosso teste, ele bateu 2.108 megabits por segundo de leitura, mais 400 em média de escrita. Apesar de ser chato ver esse número, de forma alguma eu senti essa máquina lenta durante o período em que eu estive com ela. Em vários momentos, no entanto, eu senti ela esquentando apenas de usar o Notion junto com o navegador, com algum vídeo rodando de fundo. Ao abrir, notei que ele tem 2 ventoinhas e um heat pipe duplo, para manter o notebook numa temperatura que não incomode. Depois de um dia inteiro de uso, eu senti que o notebook fica morno, mas não chegou a incomodar no colo. O ponto então é que assim, não é o notebook mais gelado de todos, mas também vai conseguir ser usado no colo. Esse é o ponto importante para um notebook compacto como esse, de produtividade, que você leva para qualquer lugar. E como já estamos falando de esquentar e levar por aí, precisamos falar de bateria. O Inspiron 5320 tem uma capacidade de 54 watts-hora, com um carregador de 65 watts tipo C, ou seja, ao carregar o notebook, você ficará com uma porta a menos para usar. O tempo de uso com tarefas simples pode chegar próximo a 8 horas tranquilamente. Usando um editor de textos e várias abas no Chrome, eu carreguei o notebook num dia, usei até o dia seguinte e precisei colocar ele na tomada só próximo das 4 da tarde. Agora, jogando, o ideal é que ele fique sempre no carregador, até para garantir uma maior performance. Se você vai usá-lo para editar imagens e vídeos, também tem que se atentar porque essa bateria tende a durar bem menos, cerca de 2 ou 3 horas. Ao falar de preço, eu posso te adiantar que esse modelo aqui não é barato, ele é o que podemos chamar de intermediário premium.
Ele tem o poder de fogo, ele tem o desempenho, mas não dá conta de tudo com o máximo de performance. Ele tem uma construção legal e muitos componentes bons, mas que não são topo de linha. Por R$ 7.500, o seu valor é um pouco salgado, tá? Mas isso não é uma característica apenas do Inspiron 135000. O Galaxy Book 2 também conta com o mesmo processador e tá R$ 3.000 mais caro. O problema é que a versão anterior da Dell desse carinha estava bem mais barato, cerca de R$ 5.500. Ou seja, o notebook subiu R$ 2.000 sem fazer tantos upgrades, o que é um reflexo da crise do mercado de semicondutores. Apesar do desempenho desse modelo mais atual estar bem interessante, se você encontrar o Inspiron 5301 ainda no mercado, ele vai estar com um custo-benefício mais legal, porque ele tem um desempenho bom e um preço bem mais baixo do que esse cara aqui. O resumo então é que esse notebook até que é interessante. Tirando o preço, que está um pouco mais alto agora depois do lançamento, mas que pode ficar bem mais legal com o tempo, ele é um notebook que você pode usar para várias coisas. A bateria dele dura bem, tá? Melhor do que outros notebooks. Ele tem portas numa quantidade aceitável, que são rápidas e de última tecnologia. Tem uma tela que é ok, uma construção que é ok, e também um desempenho que é muito parelho com outros concorrentes de mesma arquitetura. Some isso à assistência técnica da Dell e você tem um aparelho consistente, mas como sempre, com esse preço acima. Um diferencial que eu posso falar dele é a sua câmera, que além de ter uma resolução melhor, conta também com aquela segurança de você conseguir tampar. Tendo isso em mente, se você gostou desse equipamento, não esquece de ficar de olho no preço dele lá no comparador Escolha Segura. Se gostou do vídeo, like, comentário e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. É isso, meus amigos. Até mais!